Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 32. E nesta aula nós veremos a aplicação do balanço de energia em processos de múltiplas unidades. Dando continuidade então ao que nós vimos na aula anterior, que são os balanços de energia em sistemas com mais de uma reação química. Então nós vimos que a única diferença em relação aos balanços de energia para sistemas de reações únicas são que nós temos que considerar todas as entalpias das reações envolvidas. Também agora a gente vai expandir um pouco mais, né, a aplicação do balanço de energia, digamos, para um processo onde nós precisamos avaliar tanto o balanço de massa quanto o balanço de energia em múltiplas unidades, tá certo? Quando a gente tem processos sequenciais, onde o resultado de um pode acabar influenciando no resultado do outro, tá certo? Onde nós podemos ter correntes de reciclo, purga, então a gente precisa fazer uma avaliação geral do processo, definir onde nós conhecemos as nossas variáveis, para daí então a gente começar a realizar os balanços, né, em busca de complementar os balanços de massa com os balanços de energia. Assim como nós fazíamos lá no balanço de massa, começávamos com processos isolados e depois íamos expandindo para processos com múltiplas unidades. Também depois veremos o exemplo, né, de um processo onde nós precisamos resolver o balanço de massa e energia também de forma simultânea, como na aula anterior, para um processo de múltiplas unidades, e também vou mostrar para vocês no Excel como a gente pode estar trabalhando e utilizando o solver para resolver esse tipo de problema, certo? Vamos em frente então. Certo, mas ao ter que resolver então um balanço de massa e energia para um processo de múltiplas unidades, como por exemplo são os processos do projeto da disciplina, né, por onde nós podemos começar, tá certo? Nós temos aqui algumas indicações, alguns direcionamentos que podem ajudar na resolução desses balanços, tá certo? Primeiro, dar prioridade aos balanços de massa, tá bem? Assim como a gente já viu em casos anteriores, mas nós percebemos que muitas vezes algumas grandezas do balanço de energia, como entalpia, energia interna, algumas propriedades de energia, elas são dadas em unidades específicas, tá certo? Então, para que a gente conheça a quantidade real de energia, a gente precisa multiplicar pelas quantidades molares, mássicas, volumétricas a que a propriedade específica se refere. Então, por isso é importante, sempre que possível, realizar primeiro o balanço de massa e, quando não, pelo menos determinar o número máximo de equações para depois complementá-las com o balanço de energia. Certo. Segundo, identificar as fronteiras com maior volume de informações. Tá certo? Então, assim como a gente fazia lá no balanço de massa, tá certo? Verifiquem em quais correntes são conhecidas as composições, preferencialmente, as vazões, tá certo? Onde temos dados de temperatura, nesse caso, que vão ser importantes para o balanço de energia, caso nós precisemos determinar variações de entalpia, tá bem? E dê prioridade, quando possível, a resolver os balanços para os reatores, tá certo? Porque ali nós acabamos tendo algumas variáveis a mais, como talvez a extensão da reação, a conversão, que precisa ser conhecida ou determinada, e isso pode ajudar no balanço dos demais processos, né, das demais etapas, e também por conta da reação química, né, às vezes fornecer a energia liberada, que vai ser trocada com outras correntes no processo e que pode então ser utilizada de maneira mais efetiva se a gente conseguir determinar isso logo no início do problema. Bem, então sempre que possível começar pelos balanços nos reatores químicos e depois a gente continuar para o restante do processo. Terceiro, zere os graus de liberdade do sistema com a equação do balanço de energia, tá certo? Então, nesse caso, né, quando os balanços de massa não são suficientes, né, nós precisamos de uma outra equação a mais para aquele sistema, nós recorremos então ao balanço de energia, onde normalmente ele pode ser a equação que falta para a gente conseguir então ter o número de equações igual ao número de variáveis, né, zerar assim então os graus de liberdade do sistema de equações e conseguir resolver para determinar as variáveis do nosso problema, certo? E a gente vai ver um pouquinho então como esses passos, essas etapas são importantes, tá certo? Em um exemplo do nosso livro texto do Rimmel Blau, logo a seguir. Vamos lá.
Então, esse é o exemplo 10.9, tá? A aplicação do balanço de energia é um processo composto de unidades múltiplas. Bem, a figura a seguir mostra um processo em que o CO é queimado com 80% do ar teórico no reator 1. Os gases de combustão são usados para gerar vapor saturado e também para transferir calor para os reagentes no reator 2. Parte dos gases de combustão, que são usados para aquecer o feixe de tubos do reator 2, é reciclada. SO2 é oxidado no reator 2. Pede-se que se calcule o número de libramols de CO queimados por hora no reator 1. Bem, e temos uma observação de que a troca térmica no reator 2 é indireta. Então vamos agora ver o fluxograma desse processo para a gente entender um pouquinho, né, o que de fato ocorre, quais são as correntes que trocam calor, quais são as etapas de reação que nós temos, tá? Para a gente determinar então o que a gente precisa aqui nesse caso. Bem, o nosso processo aqui avaliado, ele começa aqui, ó, no reator 1 com a combustão do CO para a conversão, né, parcial dele a CO2. Para isso, ele é oxidado com ar e esse ar ele entra no processo já sofrendo um pré-aquecimento do produto, né, do nosso processo que sai do reator 2, tá certo? Então, o que vai sair ao final do processo aqui, tá certo? No reator 2, uma das correntes, ela vai estar a uma temperatura relativamente alta e vai pré-aquecer, então, essa corrente de ar que vai seguir para o reator 1, também. Mas, de fato, aqui o nosso processo começa, né, no reator 1 com a combustão do CO com esse ar como fonte de oxigênio. Então, nós temos aqui a reação de CO mais O2 formando CO2. Porém, sobra uma parte do CO porque o problema diz que não é alimentado todo o ar teórico necessário, então é um certo cuidado que a gente precisa tomar. O problema diz que é alimentado 80% do ar teórico, então não chega a ser suficiente o ar teórico da combustão completa do CO. Tá bem? E também a gente não pode confundir com 80% em excesso, tá certo? Não foi dito que é excesso, é simplesmente em relação ao ar teórico. Portanto, parte do CO sobra sem sofrer combustão, né, os outros 20%, e o N2, né, do ar é inerte, ele sai aqui nessa corrente. Em seguida, por essa reação de combustão ser altamente exotérmica, se esse reator for um reator adiabático, ele vai liberar os gases com uma temperatura bastante alta. Bem, então, esses gases eles podem ser utilizados no processo como fonte de energia para aquecer água ou vapor da água que é utilizado em outras etapas de processo. Tá bem? Então, simplesmente o que a gente tem aqui nesse gerador de vapor é uma troca térmica, no qual é aproveitado então o calor sensível desses gases, né, que passam por aqui e são resfriados daí até 800 graus Fahrenheit. E a água, então, que entra nesse gerador de vapor, recebe essa energia dos gases e se torna vapor saturado a uma pressão aqui estabelecida de 450 psig. Mas aqui é simplesmente para a gente entender que esses gases eles têm um potencial energético de reaproveitamento energético bem grande. Tanto que, ao passar pelo reator 2, ele também vai ser aquecido, mas por conta daí de receber a energia da outra reação que ocorre no reator 2. Porém, não são esses gases quem reagem no reator 2, tá certo? Quem reage no reator 2 é o SO2, que ele sofre oxidação, né? SO2 mais O2, então gerando SO3, e aí a gente vai ver as quantidades mais adiante. Mas então, aqui a gente tem uma troca térmica indireta, como o problema diz, ou seja, que os gases não se misturam. Esses gases que saem e que já passaram energia para o vapor, eles também vão passar no reator 2 e receber a energia dessa outra reação do SO2. Porém, é uma troca térmica indireta, esses gases não se misturam dentro do reator, tá certo? Fazendo com que os gases se aqueçam mais ainda, e aí o potencial térmico em 1400 graus Fahrenheit é tão grande que ele consegue fazer aquele pré-aquecimento do ar no início do processo, o que já ajuda a combustão no reator 1, digamos assim, a economizar energia para aquecimento e operação na temperatura de combustão. E também parte é reciclada para
aquecer a corrente de entrada do reator, tá? Que são os próprios gases. Então, né, aqui não tem reação em relação a esses gases que estão entrando, estão simplesmente recebendo energia. Eles passam aqui dentro, então, digamos, como uma forma de não deixar a temperatura da reação do SO2 subir, né, recebendo essa energia, tá bem? Então, aqui nós temos na alimentação do reator 2 a reação que de fato ocorre do SO2 para 2.200 libramols por hora de SO2 a 77 graus Fahrenheit. E vejam que é uma reação também altamente exotérmica, que apesar de fornecer energia e liberar a energia e aumentar ainda mais a temperatura dos gases que estão passando ali, ele também faz com que os produtos saiam a 1.000 graus Fahrenheit. Então essa reação aqui é altamente exotérmica e libera muita energia para que isso ocorra. Tá bem? Então basicamente o princípio aqui é aproveitar a energia dos gases, né, receber parte da energia do reator 2 para não deixar os produtos se elevarem a uma temperatura ainda maior, pré-aquecer o ar com esses gases, e aqui a gente tem circulando a outra corrente de processo de interesse, do SO2 gerando SO3, tá? Bem, então esse é o esquema geral do processo. A gente tem algumas outras informações a respeito do reator 2 que vão ser apresentadas mais à frente, tá bem? Mas vamos adiante. Certo. Aqui também são apresentados então os dados do reator 2, tá? Relativos à oxidação do SO2. Então ele mostra aqui que na entrada nós temos então SO2 entrando com oxigênio para sofrer a reação de oxidação, produzindo SO3, porém não é uma conversão de 100% e portanto também restam SO2 e O2 na corrente de saída de produtos no reator 2 em relação à corrente de enxofre, tá? E aqui as frações molares conhecidas de cada uma dessas correntes de entrada e saída então do reator, e a temperatura também, que vai ser importante, né, para o balanço de energia, para a gente determinar a variação de entalpia, tá? Então vamos considerar a pressão das correntes de processo igual a 1 atm constante, para que a gente possa então calcular a variação de entalpia a partir, né, da expressão de CP/dt, e também usar a entalpia de reação em relação à condição padrão inicialmente, mas para ser considerada depois na real temperatura do processo. Bem, vamos lá. Temos aqui então as condições iniciais, considerando o balanço de energia nos reatores, tá bem? Então nós vamos considerar sistema aberto, tá? Porque está entrando e saindo correntes mássicas aí em quantidades molares, tá? Estado estacionário para o sistema, que não há acúmulo nem de massa e nem de energia. Portanto, nós temos a nossa equação do balanço de energia, que é definida como calor mais trabalho igual à variação das energias de entalpia, energia cinética e energia potencial. Em relação às nossas considerações, né, consideraremos que não há trocas térmicas com a vizinhança. Então, toda troca térmica que há tanto no trocador de calor quanto nos reatores, ela se dá entre as correntes de processo dentro do sistema, sendo a operação de processo, e que essa energia não é perdida para a vizinhança, ela continua, né, passando de uma corrente para outra. Então, por isso, nós dizemos que é sem troca térmica com a vizinhança e não com a outra corrente dentro do sistema de troca térmica, que pode ser lá um encaminhamento, uma serpentina, o que seja, dentro do reator ou para o trocador de calor. Sem variação de velocidade das correntes, né, estado estacionário, sem variação de altura significativa, então também sem variação de energias cinética e potencial, e não há menção de realização de trabalho. Então, a nossa equação do balanço de energia se resume a ΔH igual a zero, a variação de entalpia igual a zero. Nós precisamos lembrar disso mais adiante, na hora que nós formos escrever, né, o balanço de energia, né, ou seja, ele vai se resumir ao que a gente já viu. A entalpia das correntes de saída menos a entalpia das correntes de entrada tem que ser igual a zero. Outra consideração importante aqui para o nosso problema é que unidades de medida nós deveremos utilizar. Também, embora todos os dados no diagrama estejam no sistema, né, britânico, as unidades convenientes para o cálculo da entalpia são todas as do sistema SI. Né? Seja a gente pegue pelos valores de tabela que o Himmelblau apresenta, seja caso nós façamos o cálculo com integral de CP/dt, por conta da tabela de CP, né, a unidade de CP e também de entalpia que a gente encontra
estão em unidades do SI, então a gente precisa padronizar aqui para adotar o mesmo sistema. E para ficar um pouco mais fácil, né, adotar e utilizar então o SI, fazendo apenas a conversão da temperatura, né, de Fahrenheit para Kelvin, tá certo? Então nós temos aqui já uma tabela com as conversões, né, especificadas diretamente, mas que eu coloquei também lá no arquivo do Excel, que eu vou mostrar mais adiante, e portanto, na hora de fazer o balanço de energia, nós teremos as entalpias nas temperaturas em Kelvin, tá bem? Certo, outras considerações que precisam ser pensadas são: como é um sistema de múltiplas unidades, tá certo? Então, que sistema deveremos escolher para começar os cálculos? Tá? E aí, então, nós precisamos selecionar alguma vizinhança, alguma fronteira para começar, porque a seleção do processo inteiro, né, como um sistema, levaria aí, né, como o problema apresenta, cerca de 15 incógnitas e 15 equações independentes. Nós não temos todas essas informações disponíveis para resolver dessa maneira. Então, se examinarmos cada subsistema possível do processo, os trocadores de calor, os reatores, né, nós veremos que a escolha do reator 2, excluindo a corrente de reciclo, parece ser uma alternativa razoável para fazer os balanços iniciais, porque nós conhecemos as composições ali da corrente de SO2 que entra e sai. No entanto, a gente precisa saber a composição da outra corrente que entra, né, dos gases que saem lá da combustão do monóxido de carbono. Então, para que a gente possa daí realmente fazer o balanço no reator 2, antes a gente precisa fazer o balanço no reator 1 para determinar a composição de saída do reator 1, né, no qual a gente pode estabelecer uma base de cálculo, e a gente sabe que a combustão ocorre com oxigênio, então conhecemos a composição do ar, né, para daí determinar a saída e a partir daí conseguir fazer o balanço do reator 2, onde a gente também conhece as temperaturas de entrada e saída e permite então trabalhar com o balanço de energia, bem? E veremos isso passo a passo mais adiante. Vamos lá, a base de cálculo do problema, se nós vermos de acordo com o fluxograma mostra, né, que nós temos uma quantidade fornecida, né, de material de 2.200 libramols por hora de SO2 entrando na alimentação do reator 2. Tá bem? Então essa é a base de cálculo do problema. Porém, para que a gente possa resolver aqui, a gente precisa, né, da quantidade da corrente dos gases de combustão do CO no reator 1, a gente precisa ter uma base de cálculo primeiro no reator 1, para depois poder se basear e utilizar essa base de cálculo no reator 2. Portanto, né, é conveniente a gente adotar uma base de cálculo no reator 1, como por exemplo de 1 mol de CO, até porque adotando, né, 1 mol de CO a gente também fica nas unidades do sistema internacional, porque o fluxograma traz, né, no sistema inglês, a gente já converteu as temperaturas para o sistema internacional, de modo que a gente possa primeiro determinar a composição da corrente do gás de combustão que deixa o reator 1, realiza todo o balanço de massa e energia, finaliza ele e depois, como nós já fizemos outras vezes, né, façamos então utilizando o Excel, a gente pode usar um atingir meta para tentar encontrar a quantidade que a gente realmente precisa alimentar no reator 1 para corresponder e atender a base de cálculo do problema. Então é assim que a gente vai trabalhar nesse problema, porque se tornaria bem mais complexo fazer de outra forma. E ambas as bases são adequadas, né, e utilizaremos então a última, no caso aqui 1 mol de CO entrando no reator 1, e ao final dos cálculos converteremos para encontrar a quantidade necessária de CO que se atende, né, ao problema baseando-se nas 2.200 libramols por hora de SO2. Bem, em seguida, vamos ver como se resolve esse problema então. Bom, inicialmente, então, como nós definimos a base de cálculo como a quantidade de CO2CO alimentada no reator 1, vamos para o balanço molar do reator 1. Então, nós temos a reação de oxidação, CO mais meio O2 formando CO2, tá certo? E é dito que não existe O2 nos produtos de combustão, pois não é usado ar em excesso. Logo, os gases de combustão são, na alimentação nós temos a base de cálculo, tá, de CO, então na corrente que vem por cima ali no reator 1, 1 mol. O2, 80% do O2 teórico, seria necessário, né, então meio mol, 0,5 pela estequiometria da reação, 80% disso, 0,4 mol.
E pela razão entre a fração do nitrogênio e oxigênio, determinamos o nitrogênio que acompanha esse oxigênio dentro do reator. Então, 0,4 vezes essa razão, 1,5 mols de N2, como nós já vimos várias vezes em problemas anteriores. E para os produtos, então, a equação do balanço molar, o que sai igual ao que entra, menos o que reage ou é produzido na reação. No caso do CO, o que reage, então restam 0,2 mols de CO na saída do reator 1. Para o CO2 são formados 0,8 mol, ou seja, a mesma quantidade em proporção do que foi consumido de CO, porque na reação a proporção é de 1 para 1. E no N2, os mesmos 1,5 mol, que entra porque ele é inerte no problema. E para facilitar aqui também mais adiante, as frações que nós obtemos então na corrente de saída do reator 1, ou seja, a vazão do componente dividido pela vazão total dessa corrente, para o CO 0,08, para o CO2 0,32 e para o N2 0,60. Bem, então esse é o balanço no reator 1. Vamos agora para o balanço no reator 2. No reator 2, então, realizando um balanço molar sem considerar o reciclo, o que retorna dos gases que entram para pré-aquecer os gases aqui na entrada, tá certo? Se misturando, porque é uma corrente de mesma composição, nós podemos definir a nossa fronteira como uma região interna que não contempla o reciclo, tá certo? Fica mais fácil da gente resolver aqui o nosso problema. Porque essa quantidade de CO, CO2 e N2 que entra no reator 2 são os produtos ali da combustão do reator 1 que a gente acabou de determinar. Acabamos de determinar as frações, inclusive, junto com as quantidades molares. E como a corrente é dividida, como se fosse um reciclo aqui com a mesma composição, já que não se mistura, entra também na mesma composição. Então, nós podemos fazer o balanço aqui nesse sistema. A nossa fronteira, então, vai ser o reator 2. E temos, então, na nossa fronteira a entrada dos gases, nas quantidades que nós acabamos de determinar, e a sua saída a uma temperatura maior, porque recebe parte da energia da reação que sofre o SO2. Isso é importante porque daí no balanço de energia a gente vai levar em consideração essas variações de entalpia em relação a essas variações de temperatura. E temos a alimentação do SO2 junto com o O2, para sofrer então a sua oxidação na proporção de 2 SO2 para cada um O2, 2 terços e 1 terço. E aqui então ocorre a reação de produção do SO3, e nós temos aqui na saída mais da metade em fração molar da corrente de SO3 e quantidades de SO2 e O2 não reagidos, tá bem? Mas conhecemos todas as composições dessas alimentações então. Bem, então nós determinamos os valores que entram e saem nas correntes de CO, CO2 e N2 em termos de frações também. Conhecemos também os valores das frações molares das correntes de alimentação e de saída, FP, que a gente vai chamar aqui agora FP, então F é a entrada de SO2 com oxigênio e P os produtos da oxidação desses compostos e o que não reage. E logo nós podemos montar as nossas equações de balanço para determinar os valores do número de mols de cada um desses compostos nas correntes F e P a partir das frações molares especificadas, tá certo? Por exemplo, para o SO2 em F, ele é igual à fração de SO2 em F vezes F, tá certo? Isso nos dá uma equação, por mais que ainda sejam variáveis aqui, mas é uma equação. Mais 4 equações semelhantes para O2 em F, SO2 em P, SO3 em P e O2 em P, tá certo? Ou seja, a gente sempre pode escrever essa quantidade, a vazão de O2 em F, por exemplo, a fração de O2, 0,333 vezes F. E a mesma coisa vale para os compostos na corrente de produtos, sua fração vezes a corrente P, tá certo? São equações incógnitas que já fazem parte do nosso problema. E se nós continuarmos analisando o problema, nós veremos que as incógnitas para o nosso sistema no reator 2 são as quantidades molares que entram e que saem, tá certo? Ou seja, as 5 quantidades que a gente acabou de ver ali e que nos retornariam 5 equações, a extensão da reação no reator 2, porque a gente vê que não é 100%, já que sai SO3 junto com esse O2 e O2 também, a vazão de F e a vazão de P, ou seja, um total
de 8 variáveis, 8 incógnitas. Portanto, precisamos de 8 equações. E no nosso sistema aqui, por exemplo, nós podemos fazer o balanço molar para o SO2, para o SO3 e para o O2. Fazendo o balanço molar, então, e rearranjando aqui a nossa equação, digamos, né, porque na verdade é o que entra, o que sai, né, igual ao que entra mais o que reage, mas aqui o que entra a gente está colocando do lado esquerdo. Então, o que entra é a fração vezes o que sai, né, a fração vezes a corrente de produto, menos o que entra é a fração na entrada vezes a corrente de entrada, igual ao coeficiente estequiométrico vezes a extensão da reação. E escrevemos, né, as 3 equações de balanços molares. Ou seja, aqui, né, já pareceria que junto com as 5 equações ali de trás, nós teríamos, né, 5 mais 3, 8 equações. Para as 8 incógnitas, né, o suficiente. Porém, né, verificamos aqui que os balanços para as espécies SO2 e O2 são linearmente dependentes. Tá certo? Vejam, né, que a proporção de uma equação para outra, né, tem uma razão de proporção aqui no caso de que SO2 é o dobro da reação do O2, tá certo? Basta você multiplicar por 2, você obtém o balanço molar do SO2. E isso, né, mostra, sendo linearmente dependente, que essas equações, então, elas não contam como 2 equações, e sim como uma, tá bem? Então, isso não resolve o nosso problema até aqui, e, portanto, nós precisamos de mais uma equação para resolver os balanços do problema. E, no caso, essa equação é quem? O balanço de energia, tá certo? Então, vamos montar a equação do balanço de energia para que a gente possa zerar os graus de liberdade, visto que uma das nossas equações é LD, tá certo? Temos ainda um grau de liberdade que será eliminado com a equação do balanço de energia. Vamos ver a seguir, então. Certo, assim como nós já vimos, né, lá na aula anterior e em outras aulas, então o balanço de energia, para o caso, né, em que a variação de entalpia é igual a zero, ΔH é igual a zero, então a entalpia das correntes de saída menos a entalpia das correntes de entrada é igual a zero. No nosso caso aqui, considerando a pressão constante, igual a 1 atm, como o problema comentou, a entalpia é função da temperatura apenas, e é especificada para cada corrente a temperatura. Consequentemente, os valores de entalpia específica eles podem ser procurados, né, em tabelas, em apêndices que tragam a entalpia de reação e a entalpia em determinadas condições ou determinados com o integral de CPDT e multiplicando então pelo respectivo número de mols, já que a entalpia específica molar que a gente obtém normalmente, para obter a variação de entalpia do processo. Tá certo? Então, nós poderíamos fazer utilizando entalpia de reação na condição padrão, integral de CPDT para o resfriamento e para o aquecimento, né, na entrada e na saída, como a gente já viu em outros casos. Mas para facilitar, aqui novamente, como a gente também fez na aula anterior, o Himmelblau traz na resolução do problema a entalpia de formação padrão, já do apêndice, colocada para cada um dos compostos na entrada e na saída, as suas quantidades molares, né, as conhecidas e as não conhecidas, né, visto que nós conhecemos aqui as quantidades dos gases, e também a variação de entalpia sensível, né, já o resultado da integral de CPDT para cada um desses compostos, né, considerando a sua variação de temperatura em relação à condição padrão. Isso facilita aqui bastante, né, basta a gente então multiplicar aqui e somar ambas as entalpias para achar a variação da entalpia total de cada uma das correntes. E no nosso caso aqui, nós temos então aqui já o resultado, porém, as entalpias para as correntes nas quais nós não conhecemos as vazões ficam multiplicadas pelas vazões molares dos componentes e elas vão ser daí então mantidas para a equação, uma vez que elas também são as mesmas variáveis das nossas equações anteriores, tá certo? Então, vai formar uma equação com as variáveis que a gente já conhece e é isso que a gente precisa, tá certo? Bem, substituindo então essas variações de entalpia no balanço de energia, aqui nós teremos a seguinte expressão, tá certo? Entalpia das correntes que saem menos entalpia das correntes que entram, né, isolando aqui, passando, no caso aqui F tem uma que está para o lado esquerdo, mas a equação está apresentada lá dessa forma. Mas essa é a nossa equação então do balanço de energia para a variação de entalpia igual a zero, substituindo a variação de entalpia pelas quantidades, pelas vazões molares, vezes as variações de entalpia de reação e de
de reação na condição padrão e de calor sensível, né, de variação de temperatura. De modo a obter a equação em termos de F e P, nós temos aqui todas as nossas outras expressões aqui, então, fora aquela que eu já mostrei e comentei lá anteriormente, para os compostos que entram e saem, certo? A composição vezes a vazão. E nós podemos substituí-las na expressão aqui do balanço de energia, tá certo? A vazão molar de cada componente nessas correntes, como a gente já viu lá atrás, é a fração do componente na corrente vezes a vazão da corrente. Então, se a gente substituir, aqui em cima a gente consegue escrever a expressão do balanço de energia somente em função de P e F, tá certo? O que facilita resolver o problema, visto que nós temos ali atrás, vejam, outras 3 equações, sendo uma delas LD, mas pelo menos outras 2 equações também em função de P e F e da extensão da reação, completando assim 3 equações com 3 variáveis e permitindo que a gente consiga resolver o sistema 3x3 de maneira mais simples, né, e já permitindo daí resolver todas as outras equações de forma mais fácil do que ter que resolver as 8 equações e as 8 variáveis. Bem, então resolver o sistema 3x3 já nos faz conseguir resolver o restante das equações do problema, tá certo? E é isso que a gente vai fazer então. Mas então a gente vai lá para o Excel, e lá no Excel então vou mostrar para vocês o balanço de massa rapidinho novamente, e o balanço de energia então para a gente determinar o valor de P, F e da extensão da reação, e daí consequentemente das vazões molares dos componentes nas correntes F e P, beleza? Vamos lá então. Certo, então essa planilha, né, eu deixei para vocês disponível lá no nosso Moodle da disciplina, tá? Vocês podem baixar para resolver utilizando o Excel, né, que fica mais fácil e a gente pratica um pouco aqui o que a gente já viu. Bem, então vamos ver aqui, temos, né, o nosso processo aqui então representado em fluxograma, com, digamos, né, as informações de cada uma das correntes colocadas, para que a gente possa então, a partir aqui dos nossos balanços, determinar a quantidade em cada uma dessas correntes, tá certo? Então vamos ver o que a gente já consegue obter aqui diretamente, a partir da nossa base de cálculo, né, 1 mol de CO, tá certo? E a partir desse 1 mol de CO, então nós vimos que lá na alimentação de ar, né, já que é 80% disso a gente tem do ar teórico, e o ar teórico é meio O2 para cada 1 de CO, então a gente pode multiplicar pelo coeficiente estequiométrico e pela quantidade, pela fração do ar teórico para obter a quantidade que entra de O2 no processo. E em seguida a quantidade de N2 sendo então o produto, né, da quantidade de oxigênio vezes a razão da fração nitrogênio-oxigênio, como a gente viu ali nos balanços de massa. Bem, e aí a gente só confere, vai ver se a nossa soma ela tá correta aqui, e que a gente pode seguir adiante. Como aqui apenas troca calor, então não há variação de número de mols, nem nada, a quantidade aqui na saída é a mesma. E a gente tem aqui os mesmos resultados. Eu vou deixar com 2 casas mesmo, para a gente visualizar melhor aqui. Bom, agora, né, pela equação do balanço molar no reator 1, lá nós vimos então que a saída de CO então corresponde, né, ao que entra menos o que reage, né, ou seja, menos o coeficiente estequiométrico dele, vezes a extensão da reação, que para a gente é 0,8, e temos então 0,2 de CO na saída. De CO2 o que é produzido, o coeficiente estequiométrico vezes a extensão da reação, já que não entra nada. E N2 inerte igual que entra. Em seguida, somamos, né, e determinamos as frações dividindo pela vazão total. Beleza? Que é a mesma fração do que vai entrar aqui, tá certo? E que facilita aqui o nosso balanço. Bem, então vamos lá agora para a gente determinar as quantidades aqui do reator 2, sim, a gente precisa do balanço de energia.
tá certo? E para determinar então no balanço de energia, né, vamos aqui para a segunda guia com as informações de entalpia que eu preparei para a gente conseguir utilizar o solver para determinar isso de maneira mais fácil, tá certo? Vamos lá então. Bem, aqui então nós vamos precisar colocar os valores das temperaturas de cada uma das correntes que a gente está avaliando, tá certo? Calcular a variação de entalpia a partir das entalpias de formação e de variação de calor sensível e colocar aqui as quantidades molares que a gente conhece, que a gente não conhece em relação às variáveis, né, envolvidas nas correntes que entram e saem. Vejam que eu deixei aqui em vermelho as 8 variáveis que a gente não conhece, que a gente precisa determinar ali para o nosso problema. Tá? Mas por enquanto nós vamos manter o valor delas iguais a zero, para que mais adiante a gente possa utilizar o solver variando isso aqui, e ele vai buscar a solução para o problema, né, para qual valor, né, essas células têm que assumir para que todas as nossas equações de balanço sejam satisfeitas. Então vamos lá primeiro aqui para as correntes de saída, tá? Para as temperaturas das correntes de saída. Então em Kelvin eu vou colocar aqui então na corrente dos gases provenientes do reator 1, tá certo? Então a gente tem aqui a temperatura dessa corrente, tá certo? Então que vale aqui a 1033 Kelvin. Deixar travado. E na entrada 700 Kelvin. Já para os gases das correntes do SO2 que entram, certo? E que saem, tá certo? No caso aqui é o que sai primeiro. Nós temos aqui 811. Na saída. E na entrada 298. Eita. Agora, as quantidades molares. As quantidades molares na entrada, nós temos aqui então 0,208 e 1,5, e na saída também, tá certo? Uma vez que eles não se misturam em momento nenhum, lugar nenhum ali dentro. E não reagem também, apenas recebem energia da parte que reage, que é a parte do SO2 com oxigênio. Agora calculamos a entalpia multiplicando a vazão pela entalpia específica, né, sendo a soma da entalpia de formação mais a entalpia de variação de temperatura. Não tem problema deixar zero por enquanto, tá? Para os outros compostos, simplesmente é importante que eles estejam linkados para que a gente consiga depois com o solver determinar os reais valores, tá certo? Então até aqui tudo bem, montamos aqui as expressões das equações de entalpia e agora vamos montar as equações do balanço molar e do balanço de energia a partir da entalpia para depois aplicar o solver e determinar o que a gente quer. Bem, aqui na expressão dos balanços molares então, né, nós vamos substituir aqui as nossas variáveis por quem a gente conhece, no caso então a quantidade de SO2, no caso primeiro o balanço para SO2, depois para SO3 e depois para o O2. Então para o SO2 é a quantidade de SO2 em P, que é a fração molar dele vezes a corrente P, ou aqui no caso simplesmente a quantidade dele que sai, que a gente pode colocar direto, menos a quantidade dele que entra, mais 1 vezes a extensão da reação, vezes a quantidade de SO2 que entra, certo? Então temos aqui o balanço para o SO2. Agora para o SO3, o quanto sai de SO3, menos o quanto entra, e não entra nada, a gente não tem SO3 na entrada, por isso vezes zero aqui, que é a sua fração, então nem preciso colocar ele na equação, menos a extensão da reação, vezes a fração
SO2 em F. Tá bem? Então a gente tem aqui lá da nossa equação do balanço molar, que corresponde aqui no caso, né, a relação do quanto é produzido, né, o quanto é gerado na nossa equação do SO3 por ser 1 para 1. E para o O2, a quantidade de O2 na saída menos a quantidade de O2 que entra, mais o coeficiente estequiométrico dele, 0,5, vezes a extensão da reação, vezes a quantidade de SO2 que entra, que representa para a gente a quantidade que reage, né? A fração dele que reage. Bem? Bom, agora aqui temos as equações do balanço molar, vamos para a equação do balanço de energia. No balanço de energia, nós temos então a entalpia das correntes que saem menos a entalpia das correntes que entram. Então, vou representar isso como a soma das entalpias, né, na saída, na verdade, a saída é aqui em cima, menos a soma da entalpia das correntes que entram no nosso sistema, que no caso é o reator 2. Beleza? Tá, e antes da gente aplicar o solver, a gente precisa ainda linkar as nossas células aqui das quantidades, relacionando a fração delas com a vazão das correntes, para a gente conseguir reduzir o nosso sistema, aquele sistema de 3 equações e 3 variáveis. Então, o SO2 na saída é quem? É a fração molar do SO2 na saída, vezes P, tá certo? E aí, como esse P aqui vai ficar constante, para ficar mais fácil, vou deixar ele travado e vou arrastar para as demais frações. E o SO2 e o oxigênio na entrada em F, então é quem? É a fração dele em F, vezes a vazão da corrente F, tá certo? Que no nosso caso aqui, deixa eu pegar aqui embaixo, ficou na frente, ficou difícil de colocar, então vou colocar primeiro esse, vezes a fração lá que a gente selecionou, beleza? E vou arrastar. Agora sim, agora a gente tem aqui 3 variáveis, tá certo? Temos aqui as nossas equações de balanço molar e do balanço de energia, nossas 3 equações, e a gente pode utilizar então o solver para descobrir o valor das nossas variáveis que satisfazem essas equações aqui que a gente estabeleceu de balanço de massa e balanço de energia. Então vamos abrir o solver aqui em dados, solver, e vamos configurar o nosso problema. Nossa função objetivo é o balanço de energia, e eu vou colocar que ele tem que ser igual a 0, já que ele representa a variação da entalpia, né, das correntes que saem menos as correntes que entram. As nossas células que a gente vai variar são as células, então, das nossas variáveis P, F e extensão de reação, que são as nossas variáveis do nosso sistema 3x3. E agora, as restrições que a gente vai colocar são que a extensão da reação ela tem que ser menor ou igual a 1, tá? Para resolver o nosso problema e ter um resultado físico representativo. A nossa equação do balanço molar ela tem que ser menor ou igual a 0, tá certo? No caso aqui, para o nosso problema, da forma como ele vai resolver, ele vai acabar encontrando o resultado exatamente igual a 0. Mas a gente consegue, de alguma maneira aqui, também mostrar que essa expressão no final, depois que a gente usar o solver, vai estar em 0, tá certo? Então isso satisfaz a nossa condição. Na verdade tem que ser igual a 0, mas é mais fácil para o Excel se a gente estabelecer dizendo que tem que ser menor ou igual a 0, porque ele vai acabar encontrando o valor que satisfaz sendo igual a 0. E aqui também a última expressão nossa, igual a 0. Então temos aqui 4 restrições, vejam, uma para a extensão da reação e as 3 para os balanços molares. E o balanço de energia é a nossa função objetiva. Agora vamos usar o solver para resolver e determinar a nossa solução. E vejam então que o solver calculou e encontrou para a gente um resultado para qual o balanço de energia é igual a 0, satisfaz nossos balanços molares, todos iguais a 0, e também a nossa extensão de reação é menor ou igual a 1. Então temos aqui, vejam, todos os resultados
né, das vazões molares de SO2, SO3, O2, P, F, extensão da reação, que estavam todos linkados nas nossas equações que a gente resolveu pelo solver. Bem, daí se a gente quiser aqui no nossa planilha do Excel já estava então montado para ele puxar os valores que a gente obtém. E se compararmos aqui então com as respostas, né, do Himmelblau, vamos ver que os valores deram bem próximos, tá certo? Só alguns casos de arredondamentos, casas decimais, que por conta, né, do solver usar um método numérico e talvez também a resolução tá como a resolução manual, com as casas decimais diferentes, é o mesmo resultado, tá? Podemos fazer a conferência pelo balanço elementar do oxigênio, que é um elemento que está composto basicamente em todos os compostos de P e F. Então, se a gente substituir as vazões molares encontradas multiplicando pelas quantidades de oxigênio em cada uma dessas vazões, a gente vê que o balanço molar para o oxigênio fecha e ajuda a confirmar a nossa solução. E para a base de cálculo do problema, né, que ele pede para a produção de 2.200 libras de SO2, nós podemos então usar a relação que nós obtivemos, né, que no caso foi de 1 mol de CO por 0,974 mols de SO2 em F, tá certo? E que daí convertendo, né, para libra, por ser o mesmo fator de conversão, a gente pode adotar aqui como sendo 1 libra-mol de CO por 0,974 libras de SO2, nós então multiplicamos pela base do problema para saber quanto tem que ser alimentado de CO para essa quantidade de 2.200 libras de SO2. E vamos obter aqui então 2.259 aproximadamente, né, libras de CO por hora a serem alimentados para que a gente consiga ter um processamento de 2.200 libras de SO2 por hora. Bem? Bom, então, né, peço que vocês tentem resolver o problema, tá certo? Aí na planilha que eu deixei à disposição de vocês no Moodle, tá? Como eu comentei na semana anterior, nós não teremos, né, atividade de aula essa semana, porém eu peço que vocês pratiquem, né, entendam o conteúdo, que ele é muito importante, né, para dar continuidade nas próximas disciplinas que virão a seguir também. E se vocês têm alguma dificuldade ou querem aprender um pouquinho mais sobre o solver também, tá certo? Tem uma aula, né, no curso de Excel que eu deixo disponível também no canal. Eu vou colocar o card aqui em cima, tá? Para quem quiser assistir e acompanhar, para aprender um pouco mais sobre o solver, quem não domina muito bem ainda o uso dessa ferramenta no Excel. Legal? Bem, então por hoje é isso, aqui as principais referências da nossa disciplina. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.